Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui de novo pra gente gravar uma live, porque eu pedi lá a sugestão e vocês me responderam, né? É, e muita gente escreveu pedindo pra gente falar sobre silicone de mama. Vamos esperar um pouquinho pra gente ver, para os seguidores começarem a entrar, pra gente começar a falar sobre esse assunto, tá? Oi, tudo bem? Como vai? Então, os seguidores já estão aqui com a gente. Então, eu vou começar a falar. Oi, Drica, tudo bem? Oi, Lô, joias. A Mazinagem também. Então, gente, é o seguinte. Eu sou o Dr. Ed Wilson Rossoi. Eu sou cirurgião plástico aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu tenho 23 anos de experiência como cirurgião plástico. Eu tenho título de especialista. Eu fiz um mestrado no Hospital do Servidor Público de São Paulo e a minha residência, a minha faculdade na Santa Casa de São Paulo, tá? E hoje também sou professor de oncologia cutânea e cirurgia dermatológica na residência de dermatologia do Hospital Padre Bento de Guarulhos, tá? Onde eu dou aula lá já há 25 anos. Bom, na última semana eu pedi para vocês sugerirem assuntos para a gente falar na live e muita gente falou de alguns assuntos, e o assunto mais pedido... Oi, dona Raquel, tudo bem? Então, um dos assuntos mais pedidos foi silicone de mama. Então, eu vou falar aqui, hoje eu separei o tema, vou falar aqui sobre silicone de mama. E caso não responda as perguntas de vocês, gente, na última live que eu falei sobre abdominoplastia e lipoaspiração, sabe o que aconteceu? A minha conexão, minha internet não estava muito boa e travou a tela. Então eu não conseguia visualizar quem estava entrando, nem quem estava me cumprimentando e nem quem estava mandando perguntas. Então, se acontecer isso hoje, vocês desconsiderem, tá bom? Porque às vezes a conexão pode ficar um pouco falha e aí eu não consigo receber as mensagens de vocês, tá bom? Mas eu acho que vocês conseguem acompanhando aí a live. Caso vocês mandem perguntas que eu não consiga visualizar hoje, vocês podem mandar um direct para mim, que depois eu vou respondendo, tá? Oi, Beth, tudo bem? Sidneia, tudo jóia? Então, como eu falei para vocês, oi, Natural Life, eu recebi então a sugestão para a gente falar sobre silicone de mama, que é uma cirurgia muito realizada, né? O silicone de mamas, essa cirurgia começou a ser feita em 1960, para vocês terem uma noção de como que essa cirurgia é muito antiga. E quando a prótese de silicone ela foi criada, na década de 60, 1960, ela era assim, ó, a prótese era assim, lisa, tá vendo? E aí o que acontece? O índice de rejeição desse tipo de implante era muito alto, em torno de 50% aproximadamente. Oi, Bianca, tudo bem? E aí o que acontece? A tecnologia foi evoluindo e as próteses de silicone foram se tornando assim, ó, texturizada. Ela tem um silicone bem firme, que a gente chama de silicone de alta coesividade. Oi, Eliane. Então é um silicone de alta... Oi, Adri, tudo bem? É um silicone que a gente chama de alta coesividade. O que é isso? É um silicone bem firme, né? Muito coeso. Se você cortar, isso aqui parte igual um bolo. Não é um líquido que vai derramar como antigamente eram as próteses de silicone, que eram mais líquidas, tá vendo? Bom, nessa evolução dos implantes de silicone, então hoje nós temos essa aqui que é texturizada, ela tem a textura de silicone. Oi, tudo bem? Oi, Eliane. Oi, Lô. Então o que acontece? Com essa texturização, o índice de contratura capsular, ou seja, a rejeição desses implantes, porque a rejeição se manifesta assim, a mulher faz uma capa grossa e dura em volta do implante de silicone. O implante em si ele fica normal, mas a mulher faz uma carapaça, que é a chamada contratura capsular. E quando a prótese era assim lisa, gente, isso acontecia em torno de 50%. Depois, quando a prótese evoluiu para essa texturizada, isso gira em torno de 10, 12% aproximadamente, tá? E aí a indústria criou essa daqui, ó, ela é texturizada de poliuretano. O conteúdo é o mesmo gel de silicone, oi Márcia, de alta coesividade, mas o conteúdo é o gel de alta coesividade, mas a textura é diferente. Vocês podem ver aqui, ó, essa daqui que é de poliuretano, ela parece que é mais
mais felpuda. E essa daqui, que é de silicone simples, ela não é tão texturizada igual a essa. Vou dizer para vocês assim, que eu não uso essa lisa, porque ela já é uma prótese muito antiga. Uso ou essa texturizada ou essa daqui de poliuretano. Qual que é a diferença? A de poliuretano, gente, ela dá um índice menor de contratura capsular, tá? O que é? Esse encapsulamento da mama ficar endurecida, da mulher criar uma cápsula em volta, tá? Isso com a prótese de poliuretano, isso gira em torno de 2%, tá? Oi, Fátima, tudo bem? Zélia. E essa daqui, a texturizada, gira em torno de 10, 12%. Então eu deixo para a paciente escolher qual que ela prefere, tá bom? Essa cirurgia é muito antiga, como eu falei para vocês. A partir de qual idade, né? É muito comum pacientes muito jovens. Oi, Fátima, tudo bem? É muito comum pacientes muito jovens me procurar aqui no consultório porque querem colocar o implante de silicone de mamas. Então, às vezes, muito novas, com 14, 13, 15 anos já querem colocar. Geralmente eu prefiro pedir uma avaliação do ginecologista. Oi, Silvana, para ver se a paciente já teve um desenvolvimento de toda a sua mama para ela poder fazer a cirurgia. Peço também a avaliação de um ortopedista, porque ele vai avaliar os ossos da moça para ver se ela já está com o corpo desenvolvido também. Mas o mais importante é ver se a mama já está totalmente desenvolvida, porque às vezes coloca... Oi, tudo bem, Mara? Você coloca o silicone e a mama pode ainda estar em desenvolvimento, essa moça, essa menina, essa adolescente pode ainda estar se desenvolvendo. Então é super importante isso. Mas mais importante para uma paciente tão jovem... Oi, Lauren, tudo bem? Mais importante do que a idade cronológica, né, 15, 16 anos, é a idade mental. Por quê? Porque é uma cirurgia, não deixa de ser uma cirurgia. E às vezes essa moça, essa adolescente tão jovem não tem um preparo emocional e psíquico para... Oi, tudo bem? Mônica. Então... Oi, Célio, tudo bem? O que acontece? Às vezes essa moça, essa adolescente tão jovem, ela não está preparada psicologicamente, emocionalmente para enfrentar uma cirurgia. Porque uma cirurgia para implante de silicone é uma cirurgia como outra qualquer. Requer cuidados, atenção. E às vezes a pessoa, se ela não tem maturidade suficiente, a adolescente não tem maturidade suficiente para enfrentar essa cirurgia, ela pode ter problemas. Então eu procuro conversar muito com a paciente, com os pais, avaliar. E na maioria das vezes eu peço: oi, Thalita, tudo bem? Eu geralmente peço para a paciente aguardar um pouco mais, geralmente 18 anos, 19, uma fase em que ela vai estar mais madura, mais preparada, não só fisicamente. Oi, Aurineia, boa noite. Não só preparada do ponto de vista físico, mas psicologicamente, emocionalmente para fazer a cirurgia, né? Bom, deixa eu ver aqui, gente, que eu anotei, eu fiz um guia aqui pra gente seguir, tá bom? Eu falei da idade. Tá. Uma dúvida que perguntaram muito é se o implante de silicone de mamas, ela pode ser associada, colocar a prótese com a mastopexia, que é aquela cirurgia de levantamento da mama, ou mesmo com mama redutora. Isso é uma coisa, 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu comecei na medicina, não existia essa questão de colocar silicone na mama redutora. Oi, Soraya, tudo bem? Mônica. Então hoje, se existe isso, é uma coisa relativamente nova. Oi, Lelê, boa noite. É uma coisa relativamente nova, a mulher reduzir a mama e colocar a prótese de silicone. Por quê? Na intenção de deixar a mama com um formato mais bonito e deixar a mama mais firme, né? Então hoje a gente até faz mamoplastia redutora, que é diminuir o tamanho da mama e colocar os implantes. Mas a princípio, assim, eu diria para vocês que eu não sou muito favorável a essa ideia, tá? Eu prefiro geralmente colocar o silicone de mama para aumentar o tamanho, ou quando na mastopexia. Então às vezes a mama é muito flácida, tem muita pele, e quando a gente retira essa pele, remove a pele nessa cirurgia, às vezes a mama fica muito pequena. Então às vezes é interessante colocar um silicone para deixar um formato mais bonito. Oi, Ana, tudo bem? Para deixar a mama mais bonita, para deixar a mama mais firme, tá bom? Então eu geralmente decido isso com a paciente, se nós vamos colocar a prótese ou não vamos colocar, na mastopexia ou na mama redutora, tá? Na mamoplastia redutora.
Como eu sempre falei para vocês, eu só opero em hospital, né, gente? Eu opero em grandes hospitais que tem tudo que a gente precisa, né? Graças a Deus nunca precisei da UTI, né? Nunca perdi nenhum paciente, graças a Deus. Mas se um dia precisasse, a UTI estava lá disponível. Então eu só opero em grandes hospitais que tem todos os equipamentos e todos os requisitos de segurança para a gente fazer uma cirurgia segura, tá? E os hospitais que eu mais opero, vocês sabem, vocês me acompanham, vocês me veem nos hospitais, geralmente é o Nipo Brasileiro, onde hoje eu operei, ou no São Luís, aqui o Anália Franco, que é o mais próximo da minha clínica, tá? Qual anestesia que a gente pode usar? Oi, Siri. No levantamento da mama é obrigado a colocar silicone? Não. Às vezes a mulher tem um volume, é importante a gente saber o seguinte, que o silicone de mama serve para aumentar a mama. Então, se o objetivo não é aumentar, não tem necessidade de colocar o silicone, na minha opinião. Então, se a mulher tem volume de mama, ela tem um tamanho bom, ela não quer aumentar, a gente pode só levantar a mama, que é a cirurgia chamada mastopexia, tá? Voltando aqui, qual a anestesia que eu costumo fazer? A gente pode fazer essa cirurgia com anestesia local e sedação, pode fazer com anestesia peridural ou anestesia geral, tá? Isso depende muito do paciente e também da escolha do cirurgião para qual anestesia. Todas essas são excelentes. Mas no meu caso, então geralmente eu faço com anestesia local e sedação ou anestesia geral. A paciente opera de manhã e à noite já vai para casa, tá? Geralmente é assim que eu faço. Mas cada médico trabalha de uma forma. Você precisa conversar com o seu cirurgião e encontrar o melhor caminho, inclusive de como escolher o tamanho e tudo mais, que eu vou falar mais à frente, tá? Um outro detalhe, eu costumo sim utilizar drenos nas minhas cirurgias de implante de silicone de mama. Por quê? Às vezes sobra um pouquinho de sangue da cirurgia e esse sangue, se sobrar, ele pode favorecer uma infecção ou a própria formação da cápsula. Então eu prefiro usar o dreno para remover essa quantidade de líquido que possa sobrar da cirurgia e aí evitar todas essas complicações. Então eu prefiro usar o dreno, tá? Aqui a Jane está perguntando, posso tomar remédio para emagrecer quanto tempo antes da cirurgia de abdominoplastia? Exatamente. O remédio, os medicamentos para emagrecimento, eles podem reagir com anestesia. Então é fundamental que você pare de tomar os remédios de emagrecimento. No meu caso, meu anestesista pede pelo menos 15 dias antes da operação, você não pode estar tomando remédio para emagrecer. E outro medicamento que você deve suspender 30 dias antes de uma cirurgia plástica, isso é uma recomendação minha, são os anticoncepcionais, tá? As pílulas anticoncepcionais ou as reposições hormonais. Tem mulher que toma hormônio, né, para fazer a reposição hormonal, tá? Oi, Grazi, tudo bem? A Grazi muito querida. Bom, e a cirurgia aqui é bem interessante, né, Grazi? Tá, como que pode ser? Eu falei do dreno, né, que eu geralmente utilizo, porque ele vai remover o líquido que sobra da cirurgia para evitar infecção, evitar a formação da cápsula, tá? Quais são as cicatrizes, né? Por onde que pode ser colocado, oi Ana, por onde pode ser colocado a prótese de silicone de mama? Então pode ser feito pela axila, pode ser feita pela areola e também pode ser feito pelo sulco submamário, que é na dobrinha bem embaixo da mama, ou na cicatriz da mamoplastia, no caso a mastopexia, que é quando você levanta, que vai fazer uma cicatriz ou em volta da areola e vertical, ou vai fazer em volta da areola vertical e um pouquinho horizontal, tá? Então, Grazi, que gracinha, deixa eu ler o que a Grazi falou, gente. Melhor médico da vida, recomendo de olhos fechados. Grazi, obrigado, linda, você é maravilhosa, viu? Paciente maravilhosa ela, muito feliz de ter sido escolhido para ser seu médico, tá? Gratidão eterna. Bom, aqui a Natural Life está falando, fiz a minha com 18 anos comigo, poxa vida, e hoje estou com 31. Gente, olha, a prótese pode ver que faz bastante tempo, a prótese está ótima e logo em breve estarei trocando, porque o corpo mudou e está ficando pequeno, tá vendo, gente? Que interessante. Muito bacana. A Elaine entrou, Elaine é minha instrumentadora, hoje estávamos em cirurgia. Olha, então vou ficar esperando você, tá? Você vê, olha, quanto tempo já faz que ela operou comigo. Ela tem 31 e ela operou quando eu tinha 18, gente. Fico muito feliz, viu? Obrigado, vou estar te esperando aqui, tá? Bom, e aí onde a gente pode... Oi, Eli, tudo bem? Vamos lá, gente.
Então, a cicatriz, como que a gente vai escolher por onde vai colocar o silicone, né, gente? Pode ser pela axila, por exemplo, a areola. Se a areola for muito pequena, não dá para colocar por ali, porque a cicatriz tem que ficar na volta da areola. Então, se a areola é pequenininha, como que vai passar um implante desse tamanho aqui, gente? Não passa. Uma outra opção seria aqui embaixo do sulco da mama, naquela dobrinha, sabe, da mama. Ali é uma excelente opção. Ou da cicatriz da mastopexia, como eu acabei de falar aqui, tá? Bom, os cuidados, né, gente? Quais são os cuidados? Quais são os cuidados pós-operatórios? O cuidado pós-operatório, depois de uma... Eu que agradeço, Jane. Os cuidados pós-operatórios são fundamentais, porque se você não toma os cuidados, não segue a orientação... Obrigado, linda. Ela falou que ela colocou o dreno, teve uma ótima recuperação e teve uma super atenção da gente. Eu que agradeço a confiança. A Helena também entrou, também minha paciente maravilhosa. A Helena Kanagawa também foi minha paciente. Gente, quanta gente! Super feliz de vê-los, viu? Não entendi ali. Bom, vamos voltar aqui. Quais são os cuidados pós-operatórios? Gente, é super importante você seguir a recomendação do seu médico. Eu vou falar aqui como que eu falo com as minhas pacientes. Vou te esperar aqui, tá bom? Obrigado. Vou esperar você retornar aqui pra gente ver. Então, quais são os cuidados? Eu costumo falar para o paciente 3 semanas, gente, 21 dias. Não dirigir, não levantar o braço, não, sabe, manter sempre o cotovelo perto do corpo. E não ficar fazendo movimentos repetitivos. Tem gente que é muito agitada, que quer ficar arrumando as coisas, tal. Deixa isso para depois. Por quê? Se o corpo ele tá se moldando ao implante, né? Ele está ali se recuperando da cirurgia. Aí você faz um movimento brusco, levanta o braço, você pode ter um vazamento, pode ter um sangramento, pode abrir a cirurgia. Então siga as orientações do seu médico direitinho. Porque se você cuidar direitinho nesse princípio, nessas 3 semanas, você vai ter 10, 15 anos de tranquilidade com o seu silicone, tá? Então, siga as recomendações. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a diferença entre quem segue as recomendações de não ficar mexendo o braço, não levantar o braço, não ficar dirigindo, não ficar na condução assim. Quem segue essas minhas recomendações direitinho é totalmente diferente daquelas pacientes que são mais espoletas, que são um pouco mais teimosas, tá? Eu também, super ansioso para te conhecer, viu? Então, é super diferente, gente, a evolução de quem faz a recomendação, segue as orientações direitinho, e para quem é mais espoleta. Então, procura seguir direitinho a recomendação, toma os cuidados direitinho. É um período pequeno para depois você ficar tranquila com a sua cirurgia por 10, 15 anos, o tempo que for recomendado pelo fabricante. E muita gente pergunta para mim assim: precisa trocar a prótese de silicone? Elas não são definitivas? Ouvi dizer que sim. Olha, o que eu diria para você é que você deve pegar a documentação que o seu médico te entregou depois da tua cirurgia. Lá vai estar escrito o tempo para você trocar, quando você deve trocar. O fabricante vai recomendar quando você deve trocar esses implantes, tá? Mas dependendo do fabricante, é 10 anos, mais ou menos, tá? Deixa eu ver aqui. Ela tá falando, só mais um adendo. Fiz pela areola e não ficou nenhuma cicatriz, sem dúvida o melhor médico. Poxa vida, obrigado, viu? Bom, então vamos lá. Onde que eu parei aqui, gente? É que eu vou conversando com vocês e me perco um pouco, tá? Então, exatamente os cuidados que eu já falei, o dreno que eu mantenho por uns 2 a 4 dias, tá? Mas é bem tranquilo de ficar, não é uma coisa que incomode tanto. Essa cirurgia, quando a gente... como que pode ser colocado o implante de silicone, né? Ele pode ser colocado na frente do músculo peitoral. O músculo peitoral, gente, é aquele músculo que quando a gente faz a academia no peitoral, sabe? Aquele pessoal que é malhado tem o peitoral aqui bem forte. Esse é o músculo peitoral. Então, o silicone pode ser colocado embaixo desse músculo peitoral ou na frente. E qual que é a diferença? A gente coloca embaixo do músculo quando a paciente é muito magra, tem uma pele muito fina, que se colocarmos o implante na frente do peitoral, vai marcar muito a prótese. Então, nesse caso, a gente coloca embaixo do músculo, tá?
mas vou te dizer que eu acredito, na minha casuística, nos meus casos, a maioria eu coloco na frente do músculo. Por quê? Oi, Yara, tudo bem? Saudades de você. Fátima. Yara também foi minha paciente. O que acontece, gente? Uma discussão que se tem muito hoje nos congressos, né? Muitas pacientes que colocaram a prótese embaixo do músculo, o que acontece? Conforme ela vai envelhecendo, a mama ela cai um pouquinho, isso é natural. Toda mulher, conforme vai envelhecendo, a mama vai caindo. E o que acontece? Às vezes o silicone fica preso aqui em cima e a mama desce um pouco. E aí fica aquele abaulamento, aquela coisa mais alta aqui, a mama mais aqui embaixo. E isso gera um certo desconforto, a paciente acha feio. Então, para evitar isso, eu coloco embaixo do músculo em casos de exceção. Não é uma regra de eu colocar muito embaixo do músculo, tá? Vamos lá então. Quando que eu posso... uma coisa que eu peço para o paciente durante um mês, gente, é não entrar na piscina, na banheira e no mar. Por quê? Às vezes o seu corte ainda é recente e essa água da piscina, da banheira, do mar, ela muitas vezes é uma água contaminada. E ela pode entrar pela cicatriz da tua cirurgia, pelo corte, e te causar uma infecção. Então, no primeiro mês, eu peço para o paciente sempre tomar um banho de chuveiro, tá? Lavar a mama com água, um sabonete que eu oriento direitinho, e não mergulhar o corpo em água desse tipo. E o sol, quando é que pode tomar? O sol, gente, eu geralmente recomendo que a paciente se exponha ao sol geralmente 2 meses depois da cirurgia. O ideal seria 6 meses, né? Não é bom você ficar tomando muito sol na região operada, porque existe um risco da sua cirurgia ficar manchada. Sabe quando você toma o sol, bronzeia, você fica morena, bronzeada? Então, o local operado, a cirurgia, pode ficar bronzeado. E aí não é legal, tá? Então, por isso que eu recomendo pelo menos uns 2 meses. E mesmo assim, depois de 2 meses, com cuidado, não ficar tomando sol direto, assim. Procurar proteger um pouquinho a região operada, né? O abdômen, quando faz abdominoplastia, a mama, ou mesmo o rosto. Sempre se precaver, tá? Gente, eu pedi lá a sugestão para essa nossa live e muitas pessoas pediram sobre silicone de mama, por isso que eu estou falando aqui, tá? E tem 2 perguntas aqui, ó. A Shirley, ela perguntou o seguinte: quando as mamas não desenvolvem na adolescência, isso é uma patologia? Ou seja, isso é uma doença? Não, gente. Isso também não quer dizer, por exemplo, a mulher que desenvolveu a mama, tem uma mama volumosa, ela vai conseguir amamentar melhor do que uma mulher que tem a mama bem pequenininha. Também não é verdade, porque acontece às vezes da mulher que tem a mama volumosa não consegue amamentar, e às vezes uma mulher que quase não tem mama, que a mama é bem pequenininha e ela amamenta muito bem. Então, quando no período da adolescência, da puberdade, quando as mamas se desenvolvem, tem mulher que desenvolve, tem moça que desenvolve uma mama volumosa e tem moça que não desenvolve, que a mama fica pequenininha, né? Isso não é nenhum problema, não é nenhuma doença. E se a moça gostar do corpo assim, gostar das suas mamas assim pequenas, não é problema nenhum, ela pode continuar assim, tá? O que acontece é que uma boa parte das mulheres se sente incomodada, porque a mama é muito importante, né? Na roupa, na vestimenta e também na sua vida mais íntima. Então ela se sente incomodada, não fica à vontade para se expor, então ela prefere colocar o silicone de mama. Mas se ela não quiser, não é nenhum problema você ter a mama bem pequenininha, não é nenhuma doença, tá, Shirley? A Caroline, ela perguntou sobre os tamanhos dos implantes de silicone. Existem vários tamanhos e modelos, tá? Existe, por exemplo, algumas próteses que são em formato cônico, algumas que são redondas de perfil alto, ó, tá vendo que é mais alto? Tem outras que são de perfil mais baixo. Então tem vários formatos. Tem uns formatos que elas chamam de gota, que é o perfil anatômico, que ela é mais baixa aqui em cima e mais volumosa embaixo. Então a escolha do formato e do tamanho é uma escolha feita em conjunto. Pelo menos eu aqui na clínica, eu escolho junto com a paciente. Eu vejo o que ela quer, o que ela está incomodada e como que eu posso ajudá-la da melhor forma. Então a gente chega no tamanho, no formato, juntos. A gente escolhe juntos, né? A gente experimenta e vê qual vai ser a melhor opção para ela. E geralmente, graças a Deus, eu tenho acertado
em quase acho que praticamente todas, não lembro de nenhum caso que a gente não acertou o tamanho, porque eu ouço muito o que a paciente fala, quais são os seus anseios, o que ela quer, e aí eu procuro chegar naquele tamanho, eu sugiro o tamanho que eu acho que vai ficar bom para ela, e aí juntos a gente decide pelo melhor tamanho, tá? Então é assim que a gente escolhe, tá, Caroline? Bom, gente, eu acho que é isso, tá? Adorei estar aqui com vocês, obrigado pela confiança, pela companhia. O que vocês tiverem de dúvidas, mandem um direct, curtam minhas postagens, que isso é muito importante para mim, comentem, porque eu queria saber, quero muito saber a opinião de vocês. E é isso, até a próxima, e vão mandando para mim assuntos para a gente ir falando aqui nas nossas lives, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato, o telefone está no meu perfil do Instagram, falem com as minhas assistentes, elas vão ter o maior prazer em auxiliá-los, tá bom? Um beijo, gente, tchau!